Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui nosso bate-papo semanal do nosso projeto Reinventando o Nosso Amanhã pós-pandemia, onde hoje vamos enveredar pelo assunto de escola e esporte em um novo normal. Vamos conversar com o professor Adilson Garrido. Vamos ver se ele se encontra já aqui a postos para fazermos as apresentações. Então, continuando, eu, como sempre, faço aquela pequena apresentação. Eu sou administrador de empresas, empresário, fui auditor muitos anos e atualmente me encontro como pré-candidato à Câmara de Vereadores de Salvador. Opa, Adilson, do professor, se encontra, está presente. Boa noite, Lucimeire. Boa noite, Gabriela. Adilson. Vamos procurar aqui Adilson. Professor Adilson. Bom, um tema que nos é muito caro. Boa noite. A escola Boa noite. e o esporte. Boa noite, professor Adilson. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo ótimo. Que bom. E você? Aqui também. Ouvindo, imagem boa? Está chegando alto e claro. Imagem tranquilo? Boa, som bom, tudo perfeito. Tudo maravilha. Professor, eu vinha começando aqui falando sobre o nosso projeto, que é Reinventando o Nosso Amanhã pós-pandemia. Quero lhe agradecer a sua boa vontade de nos oferecer esse tempo, né, para que a gente possa debater este assunto, que é escola e esportes em um novo normal. Eu queria, antes de passar a palavra para a sua apresentação, suas considerações iniciais, lhe falar, né, já a título de provocação, eu ontem e hoje participei virtualmente, que é uma coisa que está muito em moda, de um congresso, que o congresso versava sobre um novo tempo para a educação. E fiquei abismado com alguns números, né, onde 75% das crianças apenas terminam o Fundamental 2. 191 países, durante a pandemia, estavam fechados. As escolas fechadas. Hoje, temos 160 países com escolas fechadas ainda. E 1,5 bilhão de estudantes estão sem aula presencial. Ou seja, 90% dos estudantes do mundo. Boa noite, professor Adilson Garrido. Boa noite, Gustavo. E eu também quero aproveitar esse momento para agradecer o seu convite, agradecer as pessoas que estão agora se logando na nossa vibe aqui, na nossa live, no nosso papo, deixando às vezes de fazer até uma tarefa, alguma coisa que seja pertinente às suas vidas, mas que consideram esse momento, esse tipo de informação muito importante. Não tomei como surpresa, porque nós já tínhamos conversado pela manhã e a gente tinha tratado um pouco sobre esse assunto. As escolas, como você coloca aqui, né, vamos ter que reinventar o nosso amanhã pós-pandemia. Ou até durante esse processo de saída das restrições do fica em casa, do que não tem jeito, que não tem vacina, que não tem medicação ainda, que seja pertinente e consiga fazer cura. Então a gente tem que pensar e pensar. Porque sobre esse assunto a gente só sabe
perguntar. A gente só sabe levantar questões e fazermos propostas que não são palpáveis, que não são propostas que você tenha aquele caráter científico. Porque você testar populações dessa dimensão é muito grande. Você testar qualquer tipo de fazer experimentos com essa quantidade de pessoas no mundo todo, diferentes, todos somos diferentes, então não vai haver uma forma de você dizer isso é científico, isso dá resultado, isso vai ser assim, a não ser que surja uma vacina testada e que eu hoje estava ouvindo que provavelmente, se antecipar tudo, só em maio do próximo ano. Né? Junho, por aí. Maio, junho do próximo ano. Porque ainda precisa ter autorização dos órgãos de saúde. No Brasil, da Anvisa, uma série de requisitos que são exigidos e que precisam ser aprovados. Né? E como você colocou aqui, né, eu busquei alguma coisa relacionada à educação, porque sou professor há 45 anos. Eu comecei em educação no Estado, quando comecei como agente administrativo, passei por várias funções, cheguei a diretor-geral de escola. Duas das maiores escolas de Salvador, Colégio Duque de Caxias. Fui professor da Universidade Católica, entrei como aluno na Universidade Católica, passei para monitor, passei para professor, passei para chefe de departamento, como se chamava antigamente, da universidade, e professor estatuinte, o professor que também teve a responsabilidade de redigir o estatuto da Universidade Católica naquela época. Depois, em paralelo, Colégio Marista, Colégio Mercês, Colégio Anchieta. No Marista fiquei durante 30 anos. A experiência é grande. Então, tenho realmente, eu vou dizer assim, em escola, eu só não fui porteiro. Não porque não... eu só não fui porteiro porque não tinha lá escrito porteiro. Mas eu ficava na porta recebendo os alunos. Era uma das minhas obrigações. Professor. Recebia os alunos. Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Como vai você? Cadê seu pai? Quem veio lhe buscar? Quem veio lhe levar? Professor, né? E a gente sempre tinha esse esquema. Deixe eu aproveitar. Me perdoe a interrupção, mas aqui você levanta... Sim, vamos nessa. Até um grande instrutor e preparador de equipe de vôlei, você de vez em quando levanta umas bolas e eu preciso cortar, entendeu? Para não deixar... Cortar, exatamente. E eu era levantador, você hein? já falou aí, né? Que me deu essa vasta experiência. Aí eu queria aproveitar, porque você, vou dizer, você viveu numa escola, né? Você viveu dentro de uma escola. Eu queria saber de você, o que é uma escola e qual é o papel de uma escola? Perfeito. Muito, muito bom. Porque a visão de um homem experiente e de um professor, diretor, como você foi, de escola pública e trabalhou em privada. Exato, com certeza. Olha só, antes eu queria só jogar aqui para as pessoas refletirem a respeito disso aqui que eu vou colocar, e é uma provocação também para algumas pessoas. Eu digo assim, você pode acreditar na ciência, você pode acreditar em uma vacina, você pode acreditar em ações sanitárias, mas se você também acreditar que todas essas coisas trarão de volta a sua antiga normalidade, você está terrivelmente enganado. Não vamos voltar àquela normalidade
de março, até março. Não vai existir essa normalidade. Nós vamos ter que construir uma nova normalidade. Você me perguntou o que é escola. E é uma coisa interessante. Sabe o que é escola? Qual o papel da escola? Quem educa? É a família ou a escola? Isso são pontos que a gente tem visto ultimamente de forma muito insistente. Até porque... Poxa, quem educa? Até porque... Porque, veja bem... Até porque a gente fala muito em reinventar, 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 mas antes da gente se reinventar, a gente precisa saber o que é que a gente é para poder ser reinventado, correto? Claro. Se dessas 3 perguntas eu responder qualquer uma delas, eu vou lhe dizer como que eu enxergo a escola. E eu vou preferir escolher a última pergunta. Quem educa? A família ou a escola? Eu, por esse tempo todo que passei em uma escola que nós tínhamos muitas reuniões com os pais, eu cheguei à conclusão que a escola é parceria entre família e escola. A educação é parceria dessas pessoas. Por quê? Porque aos pais cabem desenvolverem determinadas situações, determinados contextos, determinadas qualidades, determinadas habilidades dos seus filhos. E os professores entram ali como um coadjuvante para fazer com que os alunos experimentem esses valores. E eu gosto muito de uma definição de escola que está num poema de Paulo Freire. Ele diz assim: escola é sobretudo gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece e se estima. Todas essas pessoas não podem passar umas pelas outras sem deixar um pedacinho de você lá, ou sem ter um pedaço da outra pessoa. Não existe isso. A convivência social é função da escola. O trabalho de convivência, eu diria até que a escola é um espaço de conviver. Também é um espaço de conviver. Não existe escola sem família dentro da escola. Não existe escola sem o humilde funcionário que esteja trabalhando na limpeza. Eu até fico um tanto quanto emocionado, porque uma determinada vez eu fui a uma formatura de um dos alunos, de uma das pessoas que tinha passado pelo colégio que eu trabalhava. E nessa formatura, o aluno era um cadeirante, e ele homenageou uma pessoa. Uma pessoa ele fez homenagem. Ele fez homenagem ao funcionário que carregava ele para todos os lados. Pegava ele para levar no sanitário, pegava ele para participar, pegava ele para levar para a sala, de um lugar para outro. A mesma coisa agora, há pouco tempo, eu tinha um aluno cadeirante e que um funcionário, para que eles participassem das atividades, o funcionário ajudava lá, empurrando a cadeira, movimentando, me segurando um pouco a turma enquanto eu estava com ele separado. Então, essas coisas são pertinentes à escola, à instituição escola. Ali o aluno vive esse momento, vive a experiência de conhecer o outro, de viver com o outro, de respeitar. Somos todos diferentes. Ali ele aprende que somos todos diferentes e que o respeito deve ser integral de uma pessoa com a outra. Sem preconceitos, sem qualquer tipo de racismo ou de dificuldade de lidar com a religião do outro. Essas coisas
Bacana. Até da posição que joga no time. Com o esporte, você veja bem, com o esporte ele entende que ele tem limite, que o colega tem limite, que um é melhor do que o outro em determinada posição e que todos se ajudam, todos se ajudam. Eu sempre digo assim, um time de voleibol são 12. Você já se dê por feliz, porque você faz parte desses 12 que são os 12 melhores da escola. Se você entra para jogar, não interessa. Interessa que você está ali contribuindo. Você já está entrando. Beleza? Você já está entrando por um caminho. Sim, calma. É só para dar um... Isso, vamos lá. Você definiu tão bem o que é uma escola, que eu acho que sua definição foi perfeita, né? Você só retratou exatamente o que, por exemplo, eu vivi. Eu sou aluno marista, né, com muito orgulho, muita satisfação, e lá realmente era tudo isso que você acabou de falar, todos os detalhes, né, todos os pequenos detalhes eram levados muito a sério, além da educação, né, e era realmente uma congregação, uma família, um lugar de amigos, um lugar fraterno, onde você fazia questão de estar. E a gente vai chegar lá, porque eu tenho outras perguntas, está muito relacionada exatamente a esse assunto, até o termo novo que apareceu aí, que é o tal da educação híbrida. Mas vamos deixar que eu lhe perguntar depois. Então, daqui a pouco. Você já enveredou aí do seu time de 12, eu lhe pergunto, e o esporte para você? Ele representa o quê dentro de uma escola? Olha, exatamente neste momento, o papel do esporte, ou, aliás, da ausência de esporte na pandemia. Só para você ter uma ideia, eu encaro esporte escolar, onde começa tudo. Não existe o menino começar no clube. É interessante isso. Ele começa na escola, onde ele joga o futebol, onde ele experimenta uma raquete de tênis, onde ele ganha na corrida dos outros e ele quer ser corredor. E todas essas situações entendem que o esporte que é um instrumento da educação. É um instrumento para fazer educação. Ela não está sozinha lá. Ele não está sozinho lá. Eu até lapidei algumas coisas aqui quando eu disse assim, olha, lá no esporte ele aprende a ter responsabilidade, ele aprende a se comunicar, ele aprende as competências que ele vai ter. Deixa eu lhe interromper aqui, que eu estou vendo um ouvinte nosso aqui, está perguntando como libera para ouvir. Ela está livre. A nossa live é livre, é liberada. Eu não tenho bloqueios, entendeu? É a nossa amiga Neide. E aproveitando também para agradecer a Mônica, que está nos prestigiando e dando os parabéns aqui pelo assunto. Desculpe, professor, continue. Beleza, tranquilo. Então, veja bem, o esporte, ele é integrante de um conjunto de disciplinas, né, dentro da educação física, que leva à prática de determinadas competências. A gente vê que o aluno no esporte, ele consegue se comunicar melhor com os outros, ele se socializa mais facilmente, ele aprende técnicas, ele está comprovado hoje, cientificamente, que o aluno que pratica esporte, o esportista, ele desenvolve também competências intelectuais. Né? Ele é capaz de gerar conhecimento e a gente pode observar isso claramente nos jogadores de futebol, de basquete, que a gente assim, só um gênio para fazer uma jogada dessa. Mas não é um gênio porque teve aquela habilidade, é porque ele teve uma intuição, ele teve um momento de visualização de todo um espaço, de todas as ocorrências que vão ter pela frente,
para poder dar aquele passe, para poder fazer aquela cortada, para fazer um bloqueio que envolve observar uma série de coisas. E quando termina tudo, confraternização entre todos os atletas. Eu vejo assim, por exemplo, todos os esportes, e era preciso incluir isso em alguns outros, né? Quando termina o voleibol, por exemplo, o basquete, as equipes se cumprimentam cordialmente e aquele que não comparece ao cerimonial de abertura e de fechamento do jogo, ele pode ser punido. Indisciplina. Então, ele sabe, ensina a ele que ele tem que ser disciplinado com essas coisas. A ser responsável. Eu vou tacar a mão aqui num aluno meu. Ele chegou um dia atrasado e o transporte, a van, já tinha saído para ir para o ginásio, que era lá no Colégio São Paulo. Quando eu vi no telefone ele dizendo: professor, estou saindo, já estou aqui quase na porta e tá ok. Desliguei e combinei com os meninos assim: quando ele chegar, todo mundo vai saindo da quadra dizendo que já tomou WO. Aí, quando ele apareceu na porta, foi todo mundo assim saindo. Aí ele: o que foi? Não, tomamos WO. Você, o outro aqui e o outro aqui chegaram atrasados e o juiz já tinha dado WO. Não pude fazer nada. Professor, não é possível. Vai fazer isso? Não, eu vou lá falar com ele. Digo, não adianta. Não adianta. Aí depois, quando a gente sossegou, eu disse: agora entra a equipe para jogar e você fica aqui no banco até cumprir essa etapa da responsabilidade, de aprender a ter responsabilidade com relação às coisas todas. Um jogo pode parecer que não é importante para você, mas para os seus colegas e para mim é muito importante. É o meu trabalho, é a diversão talvez, e o esporte dos seus colegas, e eles têm senso de responsabilidade a cumprir. Professor, eles têm que desenvolver isso. Professor Adilson, está me chegando uma pergunta aqui da Sônia. Ela diz o seguinte, não é uma pergunta, é uma afirmação. O esporte e as artes conseguem modificar as vidas de muitas crianças e jovens. Eu creio que você mesmo é testemunha de casos como esse. E eu aproveito essa colocação para perguntar. Nós já estamos aqui há 100 e poucos dias, onde as atividades esportivas estão completamente paradas. Ontem, inclusive, teve um assunto bem interessante, que o presidente da Associação Baiana de Natação, ele foi à Câmara de Vereadores, em audiência com o presidente da Câmara, solicitar a abertura das piscinas para o treino dos atletas. Ou seja, os atletas já estão no seu limite, já estão carentes. Então, quando a gente vinha falando, eu acho que muitas pessoas estão falando em depressão, em psicose, em violência doméstica. Os atletas já estão também no seu limite, implorando pela abertura dos seus templos, né, para que possam exercer sua atividade física. E aí eu lhe pergunto, não é muito, entre aspas, a sua praia, que o seu é mais bola, mais treino coletivo, né? Como é que você enxerga uma proibição, um cerceamento de um esporte que, primeiro, está sendo praticado numa piscina que tem cloro, e o cloro está sendo indicado para ser passado nas mãos na ausência do sabonete. É individual, não tem contato. Como é que isso se justifica, na sua visão, como professor de educação física? Olha só, algumas situações dessa proibição é também porque antes eles frequentam o mesmo sanitário, ou mesmo as mesmas localização, enquanto espera, sabe? E tem uma série de restrições com relação a isso. Mas todas essas coisas são passíveis de você estabelecer protocolos.
protocolos que permitam essa participação. Por que não treinar individualmente? Por que não treinar grupos de 2, de 3 na piscina? Eu não... Sabendo que quando ele sair da piscina ele tem que usar sua máscara, quando ele estiver em qualquer outro lugar ele tem que ter o álcool em gel para poder usar. Todas essas coisas e mais aquelas que sejam necessárias, porque para um clube funcionar tem que ter porteiro. Para um clube funcionar tem que ter uma portaria, tem que ter um auxiliar, tem que ter uma pessoa que faz a limpeza da piscina, porque, pode olhar, a piscina lá está sendo tratada o tempo todo. Está sendo tratada. Então tem que ter um tratador ali. É preciso que tenham essas pessoas. A limpeza de toda a área. É um monte de gente. Tem um professor que está ali também, que vai ter contato. Cuidados deveremos ter. Muitos. Muitos. Por duas situações. Uma, para que conquiste a confiança das famílias. Porque eu não consigo enxergar, e eu vejo pelos meus netos, a mãe, a avó, o avô, diz assim, se voltar às aulas ele vai? Calma aí. Calma aí, a gente precisa analisar como é que estão essas coisas. Ah, mas não tem nada não, é o balé. Não. Mas não é assim. Não é assim, precisa saber se tem um apoio de conhecimento, de estrutura, de como vai funcionar. Porque senão a gente não tem essa confiança. E não tendo essa confiança, não leva para esse tipo de atividade. Muitos pais cancelaram a matrícula dos seus filhos, que vai da primeira série à quarta. Muitos pais cancelaram as matrículas dos filhos nas escolas. Por quê? Porque mesmo que volte, alguns dizem assim, eu não levarei. E a gente viu a experiência, parece que foi no Reino Unido, onde eles abriram as escolas e de uma turma que tinha 20 alguma coisa, a escola tinha 200 e tantos meninos. Dessa turma, que eram 16, alguma coisa assim, só estavam 3 presentes. E olhe que a estrutura de uma escola no Reino Unido não é a escola na periferia de Salvador. Uma escola pública na periferia de Salvador. E aí a gente fica nesse impasse. Como é que vai funcionar uma escola pública? Vai começar todo mundo junto? Escola pública, escola particular. Será que a estrutura que as escolas vão oferecer, será ideal? Será o necessário para que se cumpram as atividades? Como é que um aluno da escola pública, você falou há pouco instante, mas a gente dá um pulinho aqui e volta. Você falou nesse instante no sistema híbrido, ou seja, aulas presenciais e aulas via aplicativos de videoconferência, aplicativos criados pela própria escola, material sendo levado na casa do aluno, certo? Então, presencial e não presencial, eu acho mais adequado. Eu coloquei até o termo híbrido aqui, porque já é o tema da moda. Vem na moda, né? Criar termos, criar, né, palavras aí que definam o tipo de aula que o aluno vai ter. Então, numa escola do Estado, quantos alunos têm um computador? Quantos alunos têm condição e lá nessa escola vai ter um setor de desinfecção, um álcool em gel, as carteiras separadas? Hoje já estão se criando biombos de acrílico ou de policarbonato. Então, como que vai se criar essa estrutura? Quando chegar no intervalo, os meninos estão acostumados a conviver entre eles,
a interagirem. Você, Vamos jogar o você baba. levantou, Não pode jogar você o baba. levantou duas bolas aí, maravilhosas para mim. Né? Uma, esse espaço de convivência que você citou, tem uma pergunta da Lília, que ela diz o seguinte: de onde vem hoje essa violência escolar? Por que esses espaços de convivência tornaram-se tão violentos? Aluno, 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 professor. É uma pergunta que é para você arrepiar os cabelos, sabe? Porque realmente a violência não está só na escola. Né? A violência não é originada na escola. A violência está na sociedade, de um modo geral. Não acontece somente, não, o menino brigou na escola, o menino bateu no colega, o menino quis agredir o professor. Então, ou o professor tentou agredir o aluno. Mas isso é o contexto. É toda essa estrutura que se está colocando que as pessoas estão exacerbadas já. Uma vez uma psicóloga me disse assim: sabe por que tem tanta briga no trânsito? Não tenho a menor ideia. E ela me disse assim: as pessoas acham que o carro é um prolongamento de você mesmo, dele mesmo. Então, se alguém arranha, não arranhou o carro, não. Arranhou a mim. Aí eu vou lá e quero arranhar o outro também. Então, é um revide de um modo geral. A escola chega a um ponto que os pais também reclamam, não entendem que tem situações que tem que ser de parceria, tem que ter um campo aberto para o diálogo, porque nem sempre o filho está certo, nem sempre o professor está certo, então tem que se confrontar as verdades de cada um deles. Não é possível que um professor que tenha dezenas de anos na escola, de repente seja chamado porque agrediu um aluno. Agrediu como? Ele disse que eu me maltratou porque não quis responder minha pergunta. Mas que tipo de pergunta você fez? Você teve a intenção de prejudicar o andamento da aula? Você teve essa intenção? O menino está muito milindrado. E os professores também. Tem situações que os professores estão com nervos à flor da pele. Porque é um corre-corre. Professor que dá aula em 10 escolas, 5 escolas. Eu faço horários das escolas e eu fico de cabeça em pé, de cabelo de pé. Verdade. Quando vejo um professor que me diz assim: eu só tenho o último horário de segunda-feira e o primeiro da quinta. Mas, rapaz, isso aqui não bate com o horário de ninguém. Porque tenta explicar: não, eu só tenho isso. Eu só tenho isso. Então, você tem que se desdobrar. O cara está saindo de um colégio para o outro no intervalo. Porque ele tem que pegar o carro dele e sair rápido. Eu brinco com meus colegas: olha, eu vou dar uma bicicleta, porque é mais rápido você chegar no colégio X, mais rápido chegar de bicicleta. Compre uma moto, agora use capacete, porque tá assim, essa correria tá demais. Os professores estão sendo muito requisitados. Verdade. Então, tem aquele professor que se destaca, é complicado. E aí? Mas eu queria que a gente desse um pulinho para esse novo normal. Para essa expressão. Antes da gente partir para o novo normal, eu queria fazer uma pergunta aos que estão nos ouvindo, porque o Júlio, né, grande Júlio, que tem nos acompanhado aqui bastante, ele está dizendo que não está ouvindo. Eu queria saber se vocês estão... Você, eu já sei que está me ouvindo bem, mas se as outras pessoas estão ouvindo, se está com algum problema aí no meu som. Não, eu estou ouvindo muito bem. Muito bem mesmo. Júlio, tá, desculpa. Professor Adilson, eu tenho
Sim. Outra bola que você levantou aí com relação, né, você colocou muito bem aí, sobre quando essa pandemia acabar ou passar, você vai ter muito critério ainda para liberar a sua neta para frequentar a escola. Claro. Você hoje deve estar ouvindo muito a respeito antes de falar desse novo normal, antes de falar do pós-pandemia, mas você em algum momento tem ouvido alguma coisa de concreto sobre protocolos escolares pós-pandemia? Por quê? Eu pergunto isso. Porque eu tenho ouvido muita gente, inclusive hoje nesse congresso que eu estava escutando as palestras, eu vi muita gente, muito palestrante dizer: precisamos, necessitamos, oramos, enfim, só o verbo neste tempo. Mas o que está sendo hoje efetuado, discutido, de concreto, para que, quando a pandemia realmente estiver próxima do fim, você já uma coisa que está sendo muito, vamos lá, o novo normal, que está sendo muito discutida, não teremos mais 100% de aulas presenciais. Beleza. Isso. O que está sendo feito em termos de a informação, a educação chegar lá no Chuí, lá no rio Purus, lá um afluente do Amazonas. Então, o que está sendo pensado, o que está sendo estudado para que nesse novo normal a educação seja realmente para todos? Uhum. Olha só, você começa com uma coisa desse o que é que vai ser normal daqui a uns, né? Sim. E as pessoas confundem normal com comum. O que é normal é comum, mas nem tudo que é comum é normal. Eu vou dar um exemplo da professora Maria Aparecida Chirato. Ela diz assim: o consumo de drogas lícitas e ilícitas entre os adolescentes é comum. Ninguém vai poder dizer que isso não acontece. Acontece. Passe nos bares e vê. Quer dizer, passava-se nos bares e via-se os grupos de adolescentes, meninos de 16 a 20 anos lá, tomando cerveja, tomando uísque, tomando sei lá o quê. Certo? Então a gente vê isso. Então, isso não é normal. Aí a pessoa chamou de anormal. Não é. O contrário, isso não cabe aí. Não cabe aí. É comum, mas não é normal. Certo? Porque para ser normal, tem que garantir uma segurança. Tem que garantir segurança. Tem que as pessoas terem uma certa proteção daquele grupo. Determinados comportamentos têm que ser para proteger o grupo, para dar segurança, para dar continuidade e até para sobrevivência. Eu vou me arriscar a contar uma historinha aqui rápida de uma aluna que eu recebi tem uns 25 anos. Ontem. 25 anos, no mínimo. Posso dizer o nome? Yuri, uma japonesa. Filha de japoneses. Moravam no Brasil e ela estava estudando no Japão. Veio para o Brasil e se matriculou no Colégio Marista. Do Colégio Marista disseram a ela que ela deveria fazer voleibol comigo lá no Baiano de Tênis. E ela, quando chegou, que eu disse que ela poderia entrar para treinar, ela tirou o sapato lá fora, calçou uma sandália, um chinelinho, entrou na coisa, me perguntou onde era o sanitário ou o vestiário, apontei, ela foi, voltou, sentou no primeiro degrau
trocou o tênis e entrou na quadra. Tudo que ela estava, ela colocava a sandáliazinha, ela colocou dentro de uma mochila, num saco plástico com um lacre. E eu fiquei assim, ela, não, porque a gente vai botar o rosto aí no chão, a gente vai cair, vai botar a mão. Qual a preocupação que se tem, que se tinha com essas coisas até 20 de março? Nenhuma. Nenhuma. No Japão, era normal. Se um brasileiro saísse daqui para ir para o Japão, entrar no ginásio, e a pessoa dissesse, não, você não pode entrar aqui não, porque você tem que trocar seu sapato que estava lá fora. Ele ia ter que se adaptar a uma coisa que a gente diz assim, agora você está num novo normal. Eu me lembro que teve carnaval há pouco tempo, né? Há pouco tempo, tem uns 4 meses do carnaval, e que as pessoas levavam seus parentes, seus amigos para sua casa, e entrava todo mundo de sapato, com a roupa que veio da rua, nenhuma preocupação. Isso era normal. Agora, a sapateira está na porta aqui da casa. Professor? A outra sapateira está lá no fundo. A toalha já está no quarto do sanitário do serviço, para você tomar banho já lá, e uma série de coisas, lavar a máscara, fazer isso, tudo que incomoda você. Professor, mas é o novo normal. Deixa eu lhe interromper aqui, aproveitando essa sua explanação. Aqui no Brasil, nós passamos, digamos assim, por alguns aprendizados. Tipo, quando implantou o uso obrigatório do cinto de segurança. Tipo, quando se proibiu fumar em ambientes fechados. Cadeirinhas para beber nos carros com cinto de segurança no banco de trás. Nós fomos, digamos assim, catequizados, orientados ao longo do tempo para adotar medidas protetivas à nossa saúde. Tivemos sorte, porque não foi na dor. Eu acho que esta pandemia, a gente está até saindo um pouco do esporte e tal, da escola, mas eu acho que tem muito a ver com a educação. Porque, infelizmente, hábitos como o que você está falando aí, hábitos de higiene, hábitos saudáveis, eles vão ficar, sim, na população. Mas vamos aprender por conta do sofrimento. E isso é muito triste. Né? Essa colocação sua de uma aluna de 20 anos atrás que veio do Japão. O Japão foi um país sofrido, guerras, então ensinou muito. Então eu acho que, né, não sei, falar isso é até sei lá, meio pesado, mas o Brasil sempre foi um país bacana, tudo pode. Que não dá importância. Você acabou de falar aí do carnaval, que você leva milhões de pessoas para casa, todo mundo entra do jeito que está, sujo, porco, imundo, e a sujeira vai. Os vírus vão. Né? E a gente nunca ligou para isso. Então, um dos, se é que a gente pode chamar de fatores benéficos da pandemia, é a educação de higiene que a gente vai levar daqui para frente. Vai levar. É uma pena que grande parte da população brasileira não tenha acesso nem à água tratada. Mas por falar em água... Que dirá sistema de esgoto? Falando em água, nós temos hoje aqui... Né, eu vou lhe provocar um pouquinho, fugir um pouco desse assunto, mas já que você falou em água, eu me lembrei aqui de um episódio que, inclusive, eu, antes da pandemia, fui até me inteirar, né, de como funcionava a piscina olímpica que foi feita ali onde era o antigo clube português. Né? Português. Aí aquilo ficou na minha cuca, né? Fiquei com aquilo travado. Vi que a outra piscina, que nós temos aqui, a piscina pública, a piscina do Estado, é no Bonocô. Aí eu te pergunto, você acha, aproveitando esses 2 exemplos, né, 2 piscinas, uma no Bonocô, uma na Pituba,
piscinas públicas. Você acha que nesses dois locais o público adequado está próximo a esses equipamentos? Como é que você vê isso, politicamente falando, em termos de esporte? A política está fazendo um bom papel, está trabalhando, ou simplesmente relegou a prática esportiva aqui em nossa cidade, nosso estado, até quem sabe? Como é que você está vendo isso? Você que já ministrou, eu sei, você já foi técnico, você é técnico, mas você já foi campeão de, se não me engano, basquete, você já militou em escolas públicas. Né? Como é que você está vendo essa movimentação durante todo esse tempo? Olha, eu vou lhe dar uma situação e você e o público, as pessoas que estão assistindo, analisem e verifiquem a que ponto, a que importância tem a educação no Brasil e o esporte no Brasil. Veja só, eu entrei em 1978, em 1980 eu assumi umas aulas de basquete no Colégio Duque de Caxias. Eu tinha 6 horas para cada grupo. 6 horas para cada do grupo. Ou seja, eu tinha 3 grupos, masculino e feminino. Então eu tinha 6 vezes 6 horas. 36 horas e 4 eram de horário de coordenação. 40 horas é minha carga horária no estado. Dessas 36 horas, eu dava cada 6 horas para apenas 20 alunos. 20 alunos. Isso importava em você ter bola, você ter girafa do basquete, você ter a tabela, você tem que ter o aro, você tem que ter o medicine ball, você tem que ter o plinto, você tem que ter o peso, você tem que ter a medicine ball, você tem que ter o halteres, você tem que... Tudo. Uma infinidade de equipamentos. Você tem que ter uma quantidade lá. O que é que o Estado entendeu? Aí é uma impressão minha. Entendeu que isso não valia a pena. Não valia a pena ter um professor ganhando 36 horas com 100 alunos, 100 e poucos alunos, 120 no máximo, recebendo 36 horas. Ainda esse professor tinha que ter quadra, bola, tanta coisa, que era muito mais barato. Era muito mais barato você dizer assim, não, agora esporte é uma coisa elitista, né? Esporte é só para elite e os alunos não têm condição de alimentação, que dirá de praticar esporte. Então, você vai reduzir sua carga horária. Agora, ao invés de 6 horas, você vai ter 3, com uma turma inteira que vai descer para ter aula no mesmo momento. Bom, você aí pega uma turma que vem 45 alunos e você vai ter que dar aula para aqueles 45 alunos 3 horas semanais. Depois caíram para 2. A escola não precisou mais ter ginásio, conservação de ginásio. A escola não construiu mais piscina na escola. A escola não precisa ter material, bola, não sei o que, blá, 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 blá. E isso até partindo de professores, porque levantaram a bola de que isso era elitismo. Nós estamos criando a elite esportiva. Eu conheci grande parte do Brasil com esporte. Minha mãe não podia me mandar para todos os lugares, mas o técnico que eu tinha da Associação Atlética ia me buscar de carro. Ele tinha o transporte, que era dado uma Kombi naquela época pela associação. Eu ia para a associação treinar
tinha lanche, e a Baiano de Tênis tinha acesso ao Baiano de Tênis, Associação Atlética. Então, o atleta da periferia, eu era da periferia, eu morava na Liberdade, eu tinha acesso ao Yacht Clube, eu tinha acesso ao Baiano de Tênis, eu tinha acesso à Associação Atlética, à Hebraica, ao Clube Espanhol, ao Clube Português. Ia jogar, ia fazer uma série de coisas. Conheci grande parte do Brasil dessa forma. Você vai viajar, vamos lá, pá, a gente conhecia isso. Você conseguia ter uma ascensão social através do esporte. Hoje o esporte está sendo colocado à margem. Só quem é muito supra-sumo do supra-sumo para poder conseguir alcançar alguma coisa. Nós tínhamos uma fonte nova que era a única pista de atletismo de Salvador. A única pista de atletismo de Salvador. Acabou. Fechamos a pista de atletismo de Salvador. Então, nunca foi dada importância a um instrumento facilitador e um instrumento educacional, um instrumento de ascensão social, foi privado. Os alunos das escolas públicas foram privados disso. Foram privados disso. A escola particular não ficou muito atrás. Algumas mantêm. Você sabe o que eu achei mais interessante? Veja poucas. Sabe o que eu achei mais interessante? Esse ano eu fui convidado e fui ser técnico da Atlética, da FCC, curso de medicina. Quando eu dava os treinos, tal, e teve um dia que marcaram lá uma festa que ia ser a abertura dos jogos e nós íamos jogar. Mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 jovens médicos dentro de um ginásio, dentro de um clube, para assistirem os jogos. Hoje, tem faculdade que já está contratando o atleta. Contratando o atleta. O atleta é raro para representar a sua faculdade. Estão indo buscar nas escolas, daquelas poucas que tem. Poxa, quem é? Olha, entrou aqui, eu posso dizer o nome dele, porque ele me trata assim, meu pai, ele me chama de meu pai, Pedro Lemos. Pedro Lemos disse assim, professor, já na escola já me chamavam. Olha, se você passar no vestibular, você vai. Se você passar no Enem, se você passar no vestibular, você vai lá para a escola. Se você conseguir, olha lá, hein? A gente, vamos ver aí, bolsa. Então, todas essas coisas estão acontecendo, começaram a acontecer. Eu fui para um jogo, a final do voleibol feminino, o ginásio lotado, com banda, com charanga, com menino gritando, bandeira. Eu olhei assim e disse, poxa, estou me sentindo nos Jogos da Primavera, de 1900 antigamente, que lotava o ginásio Antônio Balbino. Entende? Então, essas coisas que a gente tem que entender que isso antigamente, isso era normal. Agora é um novo normal e vai ter que ter um outro novo normal. Professor. Que eu acho que esse novo normal está muito distante de se conseguir com relação ao esporte. Professor. Está muito distante. Isso que você acabou de falar, muito propriamente, é uma realidade que eu iria até lhe fazer uma pergunta, mas o que é que projetos, que ações políticas poderiam ser feitas, né? Eu nem pergunto, porque eu sempre pergunto aos meus entrevistados o que eles pensam das políticas públicas de longo prazo. Mas longo prazo digamos assim,
é uma distância infinita, porque hoje nós já não temos nenhuma política pública com relação a isso. Hoje nós não temos nada. O esporte amador, o esporte para a população de baixa renda, ele simplesmente inexiste. As poucas, como você falou, escolas que ainda mantêm uma atividade esportiva dentro do seu habitat, né? Acontece exatamente o que você está falando aí. O atleta é disputado para representar essa ou aquela instituição. Então, isso é vergonhoso. Agora, se isso acontece, o impedimento do isolamento, imagine numa situação atual de pandemia e numa situação pós-pandemia. Eu quis tomar essa palavra de você para dar esse meu desabafo até, que eu não consigo conceber uma instituição de ensino desassociada da prática esportiva. Eu não enxergo, eu não consigo entender como isso é possível. E aí, eu vou finalizar, infelizmente, esse tempo dessas lives são assim, ele voa, nós já estamos chegando no final. Eu vou finalizar dizendo um texto, lendo aqui um textinho que eu vi hoje nesse congresso, que é um texto do nosso Arnaldo Antunes, que é muito próprio para essa situação que a gente está vivendo. E depois eu lhe passo a palavra para que você finalize, faça suas considerações finais. Ele diz o seguinte, Arnaldo Antunes: antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz. E antes de existir a voz, existia o silêncio. Professor, eu quero lhe agradecer. Vou passar as palavras. Você tem 5 minutos aí, ou menos, né? 3 minutos. Pronto. Meu assessor está eu vou finalizar. Eu vou finalizar com uma mensagem de esperança. E vou justificar isso relatando algo que aconteceu também há muito tempo. E por que eu acredito agora que nós vamos ter realmente um novo tempo da escola, um novo tempo de educação. Eu acho que ele está até presente aí. O professor Rosival, ele passava longe do computador. Tinha medo do computador. Nós recebemos no colégio 6 equipamentos chamados lousa interativa, que eram o famoso quadro eletrônico, o quadro que ia revolucionar a educação no mundo. E eu era a pessoa encarregada de fazer o treinamento dessas pessoas que iam atuar fazendo isso na escola. Resultado: depois de até março, esses quadros estavam servindo para projetar apresentação em PowerPoint. Estão servindo de tela do retroprojetor. Alguns, claro, usam ainda, mas difícil. Agora, por que eu acredito que vai mudar, Gustavo? Olha só, eu acredito que isso vai mudar porque agora a iniciativa é do professor. O professor teve que se reinventar. Eu tenho uma colega que me diz assim: Adilson, eu transformei minha sala em um estúdio. Eu sou a diretora do filme que eu vou fazer. Eu sou a produtora. Eu sou a pessoa que formata todo o texto. Eu sou a pessoa que redige. Eu sou a pessoa que edita os vídeos. Eu sou a pessoa que corta e emenda som, porque às vezes não falei direito, não saiu a palavra bem como eu queria colocar.
Então, a iniciativa tem sido do professor. O professor está buscando agora, ele está correndo atrás.